Boa tarde. Em Amós 9, se não me engano, Deus fala que vai restituir, trazer de volta a tenda de Davi. Como também em Atos 15, Deus, pelo intermédio dos profetas, dos apóstolos, como intermédio dos profetas em Amós foi falado, em Atos 15, os servos de Deus, os apóstolos, traz de volta a palavra do Senhor, que ele falou que ia trazer de volta a tenda, o tabernáculo de Davi, que Deus estava com saudade desta comunhão que tinha com o povo na época da tenda de Davi, que ele ia trazer de volta a tenda de Davi. Porque o Senhor falou que estava com saudade dessa época da tenda? Porque ele falou que ia trazer o tabernáculo, a tenda de Davi novamente. Por que não falou outras tendas, ou o templo de Salomão, que é tão grandioso? Por que ele falou a tenda, que foi a primeira construção que Davi fez para Deus? Que era tudo simples, tudo, mas com muita devoção a Deus, com muita adoração, muita entrega. Ele colocou os levitas eram um povo que trabalhava no templo, trabalhava na tenda, trabalhavam em prol de Deus, no serviço braçal, no serviço espiritual. E alguns levitas eram cantores, adoradores, ministros. E eles ministravam e amavam e demonstravam isso ao Senhor, Deus Todo-Poderoso de Israel. Então, mas naquela época era um povo que, por amor, eles obedeciam. E o louvor deles era o verdadeiro louvor. E em espírito e em verdade eles louvavam e adoravam a Deus. Por quê? Porque por detrás do louvor, de um canto bonito, de um instrumento bem tocado, tinha obediência, por amor ao Deus de verdade, ao Deus de Israel. Porque um verdadeiro adorador, um verdadeiro louvor, não é um canto bonito ou um instrumento bem tocado, uma melodia top. O verdadeiro louvor está por detrás. O verdadeiro louvor é a obediência por amor ao Deus Todo-Poderoso. Então naquela época, o pessoal tinha uma coisa que falta nos dias de hoje, que por isso que Deus falou que ia trazer a tenda de volta. Naquela época tinha a comunhão com o Espírito do Deus vivo, a comunhão com Deus. E hoje o Senhor traz essa tenda novamente nos nossos corações. O trono de Deus, a tenda de Deus, e através do Espírito Santo, o tabernáculo de Deus, somos nós, os nossos corações. Quando é batizado, a pessoa é batizada com o Espírito Santo, dentro dela está sendo revelado a tenda, como fosse a tenda de Davi. Deus está edificando uma tenda dentro de nós para o Espírito Santo fazer morada. Porque naquela época a tenda tinha a morada, a presença do Espírito de Deus. Ali ele habitava com o seu Espírito para receber os louvores e a adoração. Só que Deus não habita em tendas criadas por mão de homens. Ele não pode ficar nela. Mas no coração do homem, ao contrário, ele pode habitar e morar. Porque ele prometeu isso, que edificar a tenda. O Senhor Jesus prometeu quando ele fosse ia mandar um Consolador que ia fazer morada em nós. E o Espírito Santo nesses últimos dias veio para cumprir o que Deus prometeu, de edificar uma tenda que ele tinha saudade, um povo que ele tinha saudade. A tenda foi caída, a tenda não está constituída, a tenda foi a ruína e ele quer reerguer dentro da gente. Mas que a gente seja um adorador de verdade, como aquele povo, para não cair naquela palavra que fala: com lábios vocês me honram, com lábios vocês me honram, mas o teu espírito, o teu coração está longe de mim. Não, o coração está próximo de Deus, a obediência vem por crer nele e amar ele, não por medo, mas por amor vem a obedecer à lei. Porque pela lei nós não somos justificados, por isso que Jesus foi ao nosso lugar, porque pela lei ninguém ia cumprir ela. Ninguém cumpre os mandamentos, os 10 mandamentos, não consegue cumprir nem a lei de Moisés. Então nós conseguimos só obedecer o pouco que a gente sabe, ou muito que a gente sabe, por amor e temor. E aquele que ama, teme, aquele que ama, respeita. Aquele que ama se entrega por amor. Então o Senhor quer isso de nós, que a gente adore Ele em verdade, busque a Ele. Que nenhum erro nosso vinha fazer a gente se perder, porque nós temos um advogado que é o Senhor Jesus. Quando a gente crê e aceita Ele, Ele paga a nossa dívida. É o único advogado que paga a tua fiança. É o único advogado que dá a sua vida em prol de pagar a tua fiança, porque a fiança que Jesus pagou era um BO para a eternidade. Ficar longe de Deus para a eternidade. Imagina um BO para a eternidade.
mas olha um fiador para a eternidade, que é o Senhor Jesus, que pagou com o próprio sangue, com o próprio corpo, com a própria dor, aquilo que era para eu e você pagar pela eternidade. Porque no mundo espiritual, tudo que separa de Deus é eterno, mas também tudo que une a Deus também é eterno. O amor de Jesus nos uniu novamente com Deus Criador, que nós tínhamos um véu que nos separava dele, um véu da inimizade. Mas o Senhor Jesus, com o sangue da reconstituição do amor do ser humano com o amor de Deus, se torna um no mundo espiritual e nós podemos acessar o Pai novamente e ser amados e amar Ele acima de tudo. Então, o verdadeiro adorador é aquele que obedece por amor e tem um contato íntimo, um relacionamento com o Espírito Santo. Naquela época, na tenda simples, tinha um relacionamento com o Espírito Santo. E o que Deus amava não era a tenda construída, era aquele relacionamento, aquela intimidade que aquele povo tinha com Deus. Todo relacionamento tem comunhão, tem conversa, tem intimidade, tem frutos, tem atitudes de demonstrar comunhão e amor. O templo de Salomão foi cheio da graça, tinha comunhão, tinha cantor, tinha louvor, tinha tudo. Mas não tinha as mesmas coisas que na tenda tinha, porque na tenda tinha as pessoas no primeiro amor, as pessoas fazendo a diferença. Não que no templo de Salomão não teve, mas como na tenda não teve. Porque aquele pessoal tinha uma sinceridade, uma busca, uma entrega. Eles viviam para Deus literalmente, não dividiam a sua fé. No templo de Salomão as pessoas acabaram... O próprio Salomão acabou cedendo à vontade humanas e contaminando o templo. A tenda não foi levada pelo mesmo caminho, mas depois aconteceu algumas coisas que o ser humano foi modificando ao longo do tempo. Nós não podemos ser modificados porque a gente vê, ouve e escuta, porque senão a gente quebra o relacionamento, quebra a intimidade com Deus verdadeiro, com o Senhor Jesus, e atrapalha a gente de ser um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é um verdadeiro que obedece por amor, que se entrega por amor, que faz as coisas por amor ao nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Depois vem a melodia boa, depois vem o canto bom, mas isso não tem a ver com a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, ela não sobe com louvor, nem sobe com música, ela sobe com uma fumaça, com uma verdade que há naquilo que a pessoa está falando. Se é uma verdade naquilo que ela está ministrando, se é uma verdade naquilo que ela está falando, se é uma verdade na vivência dela, no viver dela, a adoração sobe. Senão ela bate no teto e cai. Jesus te abençoe. Seja um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Em verdade em tudo que você fizer, em espírito com a tua mente voltada para Cristo e amando e obedecendo a Ele por amor. Sei que a lei você não consegue cumprir, mas você tem um Deus que justifica você pela graça e te põe acima da lei. Porque se você estiver abaixo da lei, você não vai conseguir cumprir ela. Mas se estiver acima, salvo pela graça do Senhor Jesus, você vai rumo à glória, rumo à salvação. Pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, não do ser humano.